aqui hoje no Conjunto Nacional com Guilherme Lobo. E Gui, eu queria começar perguntando para você o que esse lugar representa para você. Bom, boa tarde a todos, ou bom dia ou boa noite, eu não sei que hora vocês vão soltar isso. O Conjunto Nacional representa para mim o início da minha carreira em audiovisual. Foi aqui, no Conjunto Nacional, que eu fiz o teste pro curta Eu Não Quero Voltar Sozinho, em 2009 ainda, no finalzinho de 2009, com Daniel Ribeiro, numa sala que tinha aqui na Lacuna Filmes. E foi incrível. Foi o primeiro teste meu para audiovisual e foi o que deu certo, foi o primeiro que deu certo. E foi ali que eu comecei o curta e depois veio o longa e todo o caminho até aqui. Que legal isso. E vem cá, Gui, você tem uma carreira que eu acho que isso que é interessante, o pessoal te conhece muito a partir do filme, mas você tem uma carreira longa aí, porque você começou ainda muito pequeno, né? Foi. Você começou primeiro musical, A Bela e a Fera, foi isso? Exatamente. Conta um pouquinho aí dessa trajetória, brevemente aí dessa trajetória que te leva até o filme e depois até um outro novo caminho que veio a partir do filme. Sim, A Bela e a Fera foi em 2002, que na verdade o meu primeiro teste para algum trabalho profissional em teatro foi ainda antes, foi em 2001, para Os Miseráveis, que minha irmã estava fazendo, que vai voltar agora inclusive, em março. E que tua irmã volta também no elenco, né? Minha irmã volta também, ela fez Pequena Eponine no primeiro e agora vai fazer a Grande Eponine. Eu coloco grande porque ela é pequenininha, mas... E aí eu fiz o teste pro Lemis e não passei, era muito pequeno, mas eles gostaram de mim apesar de eu ser pequeno, e aí para Bela e a Fera eles me chamaram para fazer o teste. Fiz, passei, e aí foi o meu primeiro grande trabalho. A gente ficou 1 ano e 7 meses em cartaz, foram 19 meses em cartaz, com a minha mãe trabalhando também, ela fazia esse musical também, então era um trabalho em família, e foi ali que eu comecei, e foi ali que eu determinei que eu queria ser artista. Então, tudo começou ali mesmo, né? Na verdade, eu acho que começou antes, porque meus pais são artistas, então a relação que eu fui tendo com a arte começou antes, mas o meu ingresso e a minha decisão de quero isso pra minha vida foi ali na Bela e a Fera. E aí foi desenrolando para teatro musical, e aí eu caí no audiovisual, e aí ano passado eu caí no teatro em prosa, né, digamos assim, e mais uma vez estamos aqui. E os seus pais trabalham com música, a Francine, música e teatro, teu pai é músico, né? Não é isso? Meu pai é músico percussionista, eu vou trabalhar com ele agora pela primeira vez, quando a gente chegar na parte dos projetos desse ano eu conto um pouquinho mais. E aí você veio, depois do filme, vieram os convites de novela, né? Você entrou aí para teledramaturgia também, né? Que você fez. Conta um pouquinho aí dessa experiência o que é de diferente aí que você vê da experiência em novela, cinema, teatro, musical, né? Sim, sim. É uma diferença que eu só fui perceber quando eu caí ali dentro mesmo, porque antes você só consegue supor, mais ou menos, você não consegue entender. Quando eu entrei, o filme foi lançado em 2014, o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, teve o lançamento aqui no Brasil e depois, ao longo do ano, foi tendo lançamento em alguns outros países também. E aí começaram a surgir alguns convites, eu fui chamado, mas convites para teste, inicialmente, não para o trabalho direto. Fui chamado para fazer teste para a minissérie Felizes para Sempre, que era uma coprodução da O2 com a Globo, direção do Fernando Meirelles, que eu fiz a fase jovem do Dionísio, o personagem Dionísio, que era do Prefeito Fortuna, em par romântico com a Júlia Bernat, que fazia a Cássia Kiss jovem. Então era o Prefeito Fortuna e a Cássia Kiss, eu e a Júlia Bernat. E isso em paralelo com um convite que veio logo depois. O que eu quero dizer é o seguinte, veio o convite primeiro, mas gravei em paralelo com a fase de ensaios da novela Sete Vidas, que aí sim foi um convite, que foi um presente enorme, assim, uma personagem linda. Foi um convite da Alicia Manzo, da autora, e foi incrível. E o que eu mais percebi de diferença foi que no cinema, além da própria linguagem fotográfica e do tempo que você dedica a cada cena, né, a TV é mais rápido, é mais industrial, digamos assim. É uma fabricação de cenas que tem um cuidado artístico, claro, mas tem muito mais cenas para gravar. É um produto que, se você somar as horas, um filme tem 2, 3, 4 horas se estourando, dependendo do filme. A novela, se você somar todos os capítulos, são dezenas de horas. E isso, em consequência, no roteiro, faz com que o ator no cinema saiba por onde o personagem dele passa, no início, no meio e no fim, e a novela você sabe o começo. Você não sabe... Tal da obra aberta, né? Obra aberta, você não sabe por onde seu personagem vai passar, se ele vai morrer, se ele vai ter uma doença, se ele vai viajar, se ele vai crescer, se ele vai diminuir, você não sabe. E isso é muito interessante, porque faz você ter uma abordagem diferente da personagem e você deixar espaços mais abertos.
para a construção dessa personagem, o que no filme você já consegue determinar onde você quer passar, os caminhos que você quer fazer. A novela você vai tendo escolhas o tempo inteiro. E você também tem eu vejo, percebo em você uma postura, diria, política da arte para a arte, inclusive pensando o campo do artista, do profissional. Qual que é a importância aí dessa consciência política para o ator, para o artista, no contexto aí que a gente vive? Sim. Eu acho que o artista ele tem a função de causar e provocar reflexão, não a obrigatoriedade. Eu acho que muita gente confunde isso às vezes. Exige de determinado artista, de determinada pessoa, uma posição política, alguma coisa definida, mas o artista não tem essa obrigação. Ele tem essa possibilidade, ele tem essa função, ele pode causar isso com o exercício dele, ou ele pode simplesmente entreter. Mas eu acho interessante quando o artista tem uma consciência, quando ele tem um conhecimento mínimo que seja de alguma causa, não necessariamente da política como um todo, mas se ele tiver alguma coisa com que ele se importe, ele abordar isso. Então, por exemplo, eu pego muito na causa animal, e tem a ver política com isso, porque a gente tem uma Constituição que garante alguns direitos dos animais que não são respeitados, por exemplo, em vaquejadas, em coisas que agora estão sendo colocadas como patrimônio cultural do Brasil. Então, tem outros artistas que se posicionam mais em questões sociais, tem outros mais em questões econômicas e falam mais sobre a economia do país, não sei o quê. Eu acho interessante, acho importante, mas não acho obrigatório que um artista tenha esse posicionamento. E me fala então dos novos projetos aí, o que vem pela frente? Olha, no fim do ano passado eu recebi um convite do Zé Henrique de Paula, diretor daqui de São Paulo, para integrar o elenco do Senhor das Moscas. A gente vai estrear dia 9 de maio no Centro Cultural Fiesp, aqui na Paulista, aqui do ladinho, né, de onde a gente está. E a gente vai ficar lá de maio a novembro e é uma peça muito legal. É inspirada no livro homônimo, O Senhor das Moscas, e é o livro que deu origem à série Lost. Então, a história, resumidamente, só para tentar causar o interesse nas pessoas, durante a Segunda Guerra, um avião mandado para fora de Londres, um avião comercial com várias crianças, é uma evacuação por conta da guerra, e esse avião cai numa ilha e nenhum adulto sobrevive, só as crianças, e no livro são várias crianças, na nossa peça vão ser 12 em cena, e elas começam a ter que se cuidar, e a ter que criar lideranças, desenvolver lideranças e percepções e a sobreviver e viver naquela ilha sem necessariamente uma expectativa de resgate. E é muito interessante porque assim como em Lost e assim como em várias outras literaturas desse tipo que abordam esse comportamento humano, que é interessante que esse traz da infância, né? É o homem que influencia a natureza que influencia o homem, a gente já vem com alguma coisa, ele puxa um pouco isso dessa questão. Então são crianças que têm que se desenvolver e se desenrolar ali naquela situação, só que as coisas começam a acontecer. E as personalidades e caráter começam a vir à tona nas situações mais exigentes assim da natureza e as coisas começam a acontecer e começa a ficar... E é nesse que você vai trabalhar com teu pai? É nesse que eu vou trabalhar com meu pai, pela primeira vez. Eu já trabalhei com a minha mãe, né, na Bela Fera, em 2002. Trabalhei com a minha irmã, um curto período, assim, a gente fez um espetáculo em 2005, Peter Pan, em 2009 ela fez a parte de ensaios da Noviça Rebelde, espetáculo do Cláudio Botelho e Charles Miller, eu ia falar Cláudio Miller e Charles Botelho, aqui em São Paulo. Depois ela foi pro Rio trabalhar com eles, mas nunca tinha trabalhado com meu pai. Eu tenho uma irmã por parte dele também que é bailarina e a gente já trabalhou junto. Tem duas irmãs, na verdade, uma bailarina, a outra não. E com a outra também já trabalhei. Você também é bailarina, né? Eu também sou bailarino. E na peça a gente usa bastante movimentação corporal. E esse espetáculo vai ser o primeiro que a gente vai trabalhar juntos. Ele é percussionista, ele vai estar na trilha sonora do espetáculo. Depois de vários anos de carreira meu e muito mais dele, a gente vai se encontrar pela primeira vez. Que delícia isso. Mó legal. Gui, muitíssimo obrigada por essa conversa, adorei. Foi super divertido, demorou um pouquinho, né? A gente teve alguns empecilhos de logística, mas finalmente rolou. Muito obrigado pelo convite, Tom, muito obrigado, Bia. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e venham assistir Senhor das Moscas, maio, lá no Centro Cultural Fiesp, de maio a novembro, e sigam seguindo o Diversão e Arte. É isso aí.